Sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Minha dedicação ao serviço de Deus, ela é integral. Não tenho outra profissão e dedico 24 horas do dia ao ministério pastoral. A Igreja Adventista do Sétimo Dia designou as associações, missões e uniões de igreja como sendo a Casa do Tesouro. É a partir das igrejas que os membros devolvem fielmente o dízimo e quem vive do Evangelho recebe então o seu salário digno. Embora seja pastor e viva do Evangelho, gostaria de informar que também sou dizimista e ainda devolvo um pacto de 10% dos meus rendimentos como uma oferta de gratidão a Deus para a manutenção das despesas da minha igreja aonde eu frequento. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje é: onde fica a casa do tesouro? O texto do estudo de hoje se encontra em Malaquias, capítulo 3, verso 10. Vamos ver o que a Palavra de Deus nos ensina. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Se todas as pessoas devolvessem o dízimo a quem quisesse, a obra da igreja seria prejudicada. Por que então essa prática seria contrário ao que a Bíblia ensina? Onde fica a casa do tesouro de Deus nos dias de hoje? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha este estudo e vem comigo! Quando analisamos a aplicação do princípio da casa do tesouro no tempo do antigo Israel, podemos então avaliar melhor qual é o tipo de prática que o Israel moderno ou espiritual deve seguir nos dias de hoje. A mais antiga referência sobre o assunto diz respeito à devolução do dízimo de Abraão ao sumo sacerdote Melquisedeque, tema que já foi estudado aqui em nosso canal e você pode conferir lendo Gênesis 14, verso 20. Nesse caso, Abraão considerou que Melquisedeque era a casa do tesouro. Antes da travessia do Rio Jordão, os israelitas foram instruídos pelo Senhor a devolver todos os dízimos a ele, Levítico 27, versos 30 e 32. E ele daria aos filhos de Levi todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestavam, serviço da tenda da congregação. Leia depois Números 18, verso 21. Os próprios levitas também foram instruídos a dizimar. Números 18, verso 28. Após a conquista de Canaã, dado o fato de que os levitas não receberam herança quando a terra foi dividida entre as tribos, nem possuíam renda própria, Números 18, verso 20, passaram então a morar em áreas dispersas, geralmente em 48 cidades especialmente designadas para eles. Números 35, verso 6. Logo após a travessia do Jordão, os israelitas armaram o tabernáculo em Gilgal e mais tarde Siquém, Siló, Nobe e Gibeon. Todos os homens israelitas eram convocados a se reunir em um desses lugares para adorar pelo menos 3 vezes em festas anuais. Êxodo 23, verso 17. E todos eles eram instruídos a trazer ofertas consigo, pois ninguém deveria apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Êxodo 23, verso 15. Nos primeiros anos do seu reinado, Davi trouxe a arca sagrada para Jerusalém, segundo Samuel capítulo 6. E posteriormente seu filho Salomão construiu um belo templo que se tornou o local permanente para a recepção dos dízimos e ofertas. 1 Reis capítulo 6. Com o passar do tempo, a prática de devolver dízimos e ofertas às 48 cidades designadas aos levitas foi interrompida. Parece que todos os israelitas passaram a devolver os dízimos e as ofertas diretamente à tesouraria do templo. Observe as palavras casa do tesouro e minha casa
do texto do estudo de hoje. Ambas se referem ao mesmo lugar, onde então era a casa do tesouro, obviamente, o Templo de Jerusalém. Apenas 11 passagens no Novo Testamento referem-se ao dízimo e nenhuma delas contém alguma informação sobre a casa do tesouro. Assim, não temos dados suficientes para afirmar como os cristãos desse período praticavam o princípio de casa do tesouro. Em outubro de 1861, a primeira associação da futura Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada, a Associação de Michigan. Um dos primeiros itens foi fixar e prover um salário para pastores daquela associação. Credenciais deveriam ser renovadas anualmente e também foram expedidos os recursos financeiros que vieram dos membros das igrejas que compunham a nova associação. Tal resolução, na essência, teve efeito prático de fazer da associação a Casa do Tesouro. 2 anos mais tarde, em 1863, a Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada formalmente. E na mesma reunião, um modelo de constituição para as associações estaduais foi preparado e recomendado aos delegados presentes. O artigo 3 da Constituição dizia que os recursos deveriam ser obtidos através de um plano de benevolência sistemática e outras doações relatadas regularmente à tesouraria da associação. Eu espero que você tenha compreendido o tema do estudo de hoje. Que Deus te abençoe! Vamos orar. Bondoso Deus, como é bom saber, Senhor, que existem princípios de interpretação da Tua Palavra e que os mesmos devem ser seguidos e devem ser também ensinados pelos pastores da Tua Igreja. Que a associação ou missão, como Casa do Tesouro, possa administrar o dízimo que é Teu para a manutenção do Teu Evangelho, da Tua obra, da Tua causa aqui na terra. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!